E aí galera, beleza? Hoje vamos fazer um teste, uma novidade. Vamos ensinar como se faz uma focaccia. Esse é o meu primeiro vídeo, então os erros que aparecerem, relevem, porque eu não sou uma pessoa tão experiente assim de frente às câmeras. Então, a focaccia que nós vamos fazer hoje, ela é feita baseada em duas metodologias, a fermentação espontânea e a fermentação utilizando o fermento biológico comum que a gente encontra em padarias e supermercados, tá? É interessante porque você no mesmo dia você consegue preparar a massa, realizar a fermentação básica e assar. Diferente da fermentação natural, que você tem um tempo muito mais prolongado para ela ficar pronta. Então, veja aqui o que é que você vai precisar para realizar esta receita junto comigo. Vamos lá? Nós vamos dividir essa receita em algumas etapas. A primeira etapa vai ser a etapa de ativação do fermento de fermentação espontânea, o levain. Então eu tenho aqui já cultivado o levain. O levain ele parece uma estrutura pegajosa, como você pode ver aqui. Eu vou pegar agora uma parte desse fermento, vou juntar com uma parte da farinha que eu estou utilizando, que essa farinha aqui é Mirella orgânica, que é comprada lá no Pão de Açúcar, e uma certa quantidade de água. Eu vou passar aqui na receita como é que vocês vão fazer. Então, para essa receita, vocês vão pegar 50 gramas do fermento levain, 25 gramas da farinha e 25 ml de água e mistura. Nessa mistura, você vai deixar em repouso até que ela dobre de tamanho. Quando ela dobrar de tamanho do seu volume, é o momento certo para a gente seguir adiante. Enquanto isso, você vai fazendo o mise en place, ou seja, você vai pegar todo o material que você vai precisar para essa receita, que já foi dado anteriormente, e já vai deixar reservado, porque quando acabar essa etapa, e é a etapa que eu vou falar a seguinte, que chama-se autólise, aí a gente já está pronto para realizar a manipulação da massa, beleza? Então, pessoal, nós vamos realizar agora a ativação da isca. O que eu faço? Eu pego 50 gramas, mas tem que ligar, né? 50 gramas do fermento, que eu já cultivo ele. Gramas. Tá quase. Aí. Geralmente eu prefiro colocar a água primeiro porque eu dou uma diluída, né, no fermento. Então vou botar aqui 25 ml da água para deixar diluído aqui o fermento. Ó, foi até um pouco mais. Vamos tirar um pouco aqui dessa água. As proporções elas não precisam ser exatas, podem ser aproximadas. Então, vocês veem que eu vou realizando aqui a homogeneização do fermento com a água. E agora eu vou colocar aquelas 25 gramas do fermento. E agora é só mexer até deixar essa mistura homogênea com o pó todo molhado. Olha só como é que fica a consistência. Pronto. Uma batidinha para sentar. Tampa. Geralmente eu gosto de fazer uma marcação no nível que ela tá. Aqui, ó, posso fazer uma marcação, porque quando passar o dobro dessa marcação, já vai estar pronta a nossa isca, beleza? Então, feito a primeira parte, que foi a ativação da isca, logo em seguida, a gente vai iniciar um processo chamado de autólise, que nada mais é do que juntar a farinha com a água.
Para essa receita e a quantidade de fermento que nós vamos utilizar, a gente vai pegar 300 gramas da farinha de trigo mais 195 ml de água, que vai dar aí uma hidratação de 65%. É uma hidratação mínima. Dependendo do tipo da farinha, você pode até colocar uma maior quantidade de água. Mas, para essa primeira receita, a gente faz uma hidratação mais baixa, para nas próximas receitas vocês irem alterando essa hidratação, que vai deixar a massa um pouco mais leve até por sinal. Tudo bem? Então não tem segredo aqui. Vou ligar aqui. Eu geralmente eu faço a medida pelo peso. Então quando chegar em 195 ml aqui eu paro. Pronto. Agora, essa parte inicial eu mexo com a colher, porque ela realmente deixa a mão bastante umectada. Vocês vão achar que a receita não vai dar certo, mas é só uma impressão, porque a farinha, essa farinha aqui que eu mostrei para vocês, ela aguenta a hidratação até 70, 75%. Então, vamos lá. Agora, a gente chegou num ponto que é obrigatório o uso da mão. Aí, uma dica que eu dou é que você deixe uma mão livre segurando a panela e a outra mão realizando a mistura. Não é uma sova, é simplesmente misturar a farinha, toda a farinha que está aqui, com a água. Vai formar uma pequena massa. E essa massa a gente vai deixar descansando, onde a rede de glúten ela vai se soltar e vai facilitar a confecção da massa. Ela vai ficar uma massa mais solta, mais livre, mais elástica, tá bom? Não é para realizar sova, só mistura, tentando despregar toda essa farinha que está aqui na tigela, tá? Observa a consistência que a massa está ficando. Pronto. Já observamos aqui que a farinha já foi toda incorporada e a massa está bem umectada. Esse é o processo de autólise. Agora a gente cobre com um saco plástico e espera até o momento em que a isca vai dobrar de tamanho. É o momento ideal para iniciarmos a mistura final. Tudo bem? Então, pessoal, já esperamos o tempo do fermento, ele cresceu mais ou menos 2 vezes o tamanho dele. E nós pesamos aqui também 10 gramas de açúcar, 3 gramas do fermento biológico em pó, seco. Pesamos 7 gramas de sal e 20 ml de azeite. Agora a gente vai fazer a preparação. Então, existe uma ordem adequada para realizar essa preparação e eu vou dizer qual é. Agora, a gente inicia a mistura primeiro com o que for seco. No caso aqui vai ser o fermento biológico. Toda a quantidade do fermento biológico. E o açúcar. E aí a gente põe a mão na massa, até incorporar todos esses ingredientes secos nessa massa da autólise. Bom? Pronto. A massa está incorporada, a massa da autólise, mais o fermento, mais o açúcar. Agora a gente coloca todo o levain, todo o fermento natural. Essa parte é um pouco pegajosa,
porque o fermento ele é mais líquido, né, do que a massa. E na verdade a gente vai ter que colocar realmente a mão na massa, certo? Eu vou iniciar aqui tirando todo o fermento para melhorar o rendimento. E agora é só isso, só incorporando a massa, até ficar uma massa mais homogênea, né? Aqui a gente tá vendo que ainda tem muito fermento solto aqui. Estando o fermento bem incorporado à massa, agora a gente vem com a quantidade do azeite e incorpora todo esse azeite à massa. E vamos mais uma vez realizando as manipulações até o azeite incorporar também a massa. Como o azeite traz muita oleosidade e não ajuda a que o fermento ou que a massa despregue aqui da tigela, eu uso essa espátula curva na vasilha para ajudar a despregar a massa. O último ingrediente que a gente vai colocar é o sal. O sal ele tem que ficar por último porque ele inativa o fermento natural, o levain. Então por isso que a gente primeiro incorpora o fermento para depois colocar o sal. Então a gente coloca toda a quantidade de sal e mais uma vez realiza a manipulação. Depois de a massa ficar bem homogênea, né, depois que eu distribuir bem o sal aqui nessa massa, o que é que vai acontecer? A gente vai deixar de descanso essa massa por 30 minutos e vai ficar coberta por um saco plástico. Então vou só ajudar aqui na incorporação do sal e depois a massa vai para descanso 30 minutos. Então só para ilustrar, é dessa forma que a gente deixa a massa e marca agora 30 minutos. Então pessoal, passados os primeiros 30 minutos, nós vamos fazer a primeira dobra. Serão 3 dobras. Vamos fazer a primeira dobra aqui dentro da tigela. E antes de a gente realizar a dobra, a gente tem que molhar a mão. Cuidado para não molhar a mão demais, para não molhar a massa. Isso é só para evitar que a massa fique grudando na sua mão, porque ela está bem umectada. Então dobrar a massa nada mais do que é isso. Você levanta e dobra em cima dela mesmo. Faz mais ou menos 10 movimentos desse. Ajuda com a outra mão. A mão vai ficando seca, você ajuda molhando novamente. Então o movimento é só isso. Pega e dobra. Uns 10 movimentos desse. Depois dessas 10 dobras, né, desses 10 movimentos de dobra, a gente vai mais uma vez repousar a massa e deixar ela parada por mais 30 minutos, tá? Então é isso. Vou acabar aqui a primeira dobra e agora a gente vai para a espera de mais 30 minutos. Olha como ela já está mais elástica a massa. Passaram-se 30 minutos, nós vamos para a segunda dobra. Só que dessa vez vamos fazer na bancada. Vamos molhar a mão, molhar um pouco a bancada e trazer a massa para cá. Olha a massa como é que tá. Então a gente faz assim. A gente bota na bancada, puxa e joga. Bota na bancada, puxa e joga. Bota na bancada, puxa e joga. E assim mais ou menos umas 10 vezes. Você já percebe que a massa vai ficando um pouco aerada, né? Consistência que ela fica. E agora mais 30 minutos. Agora pessoal, nós vamos fazer a terceira e última dobra.
mais uma vez a bancada. Só que dessa vez, observe que como ela cresceu bastante a massa, depois de terminarmos a terceira dobra, a massa vai vir descansar aqui, não mais no recipiente inicial. Então vamos lá. Primeiro nós vamos passar água na mão, passar água um pouco aqui na bancada e fazer aquelas 10 dobrinhas que a gente fez da outra vez. Observe que a forma que a gente vai colocar, ela já está untada com azeite. Então a gente só repousa a massa aqui. E a intenção é você tentar abri-la e deixar descansar por mais 30 minutos. Pronto, passado 30 minutos, agora a nossa função é simplesmente espalhar a massa. Então, um pouquinho aqui a mão com azeite e espalhar a massa para deixar ela no formato da forma. Beleza? Vamos espalhar. Depois que espalhar, a gente vai o que? Esperar agora ela fermentar entre 40 e 50 minutos para poder botar o gosto nela. Que no caso nós vamos colocar alecrim, queijo parmesão ralado, mais azeite, sal de parrilha e um pouco de alecrim. Pronto, agora depois de espalhada ela fica mais ou menos nessa consistência. E aí agora é só esperar 40 a 50 minutos. Pronto, pessoal. Passado 40 minutos, houve um pouco mais de fermentação. Você pode observar que ela aumentou um pouco mais de tamanho. Agora o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar os tomates cerejas sobre a massa. Depois colocar o parmesão ralado, depois colocar o alecrim, nesse caso eu vou usar o desidratado, porque eu não tenho alecrim fresco, e sal de parrilha por cima. Depois rego com mais azeite e vai para o forno. Pronto, esse é o aspecto da focaccia antes de a gente ir levar para o forno. Vou só jogar um pouquinho mais de azeite aqui em cima e partir o forno. O forno pré-aquecido, aí você coloca a focaccia no forno a temperatura de 230 graus por 8 a 10 minutos. Depois você baixa o fogo, a temperatura para 200 graus e deixa por mais 20 minutos. Passado esse tempo, você dá uma olhada, ver se já está dourada no ponto que você quer. Se você quer ela um pouquinho mais escura, você deixa esperar mais um pouquinho. E importante é que, ao retirar do forno, você espera mais uns 5 minutos para poder tirar ela da forma. Depois é só colocar sobre uma grelha, partir e guardar ou comer e fazer o bom uso da sua focaccia.